O livro de Urântia não é um livro que você vai ler e entender ele na primeira leitura, nem na segunda, nem na terceira, nem na 10ª. Cada vez que você lê, o seu espírito está um pouquinho mais preparado e você absorve mais um pouquinho daquilo que você leu. Então, eu acho que a gente tem que desfrutar o livro de Urântia. Eu aprendi isso. A gente cada vez vai construindo um pequeno mosaico dentro da gente com as ideias que o livro apresenta para a gente. Então, boa noite, muito obrigada a todos. E hoje a gente vai falar sobre os 7 Espíritos Mestres. Essa é a 4ª aula do capítulo 3 do módulo avançado. E ela foi baseada em alguns documentos, mas especialmente no documento 16, que foi revelado, que foi trazido até nós por um censor universal de Uversa. Eu sempre digo que a apresentação que a gente faz é sempre resultado de uma interpretação pessoal daquela pessoa que está fazendo aquela apresentação. Nem a Fundação, nem a Urântia Internacional, nem a OAB, ninguém tem uma interpretação oficial do livro de Urântia. Por quê? Porque o livro de Urântia é para você construir a sua religião pessoal, dentro de você, né? Então, os grupos de estudos, as palestras, as aulas, elas servem para orientar a gente. Mas quem vai tomar as decisões, quem vai compreender, são cada um de vocês, tá bom? E é por isso que nada substitui a leitura do livro de Urântia. Eu falei ali em cima que esse documento 16 foi auspiciado por um censor universal de Uversa. Então, eu só vou contar quem que é ele. Eles são seres únicos que são, na verdade, eles não fazem, eles são o julgamento da deidade. Eles não são meramente um reflexo das decisões da perfeição. Eles são o julgamento da trindade do paraíso. E existem 8 bilhões de censores universais. Mas a gente vai aprender isso lá na frente, quando a gente estiver estudando o documento 19, vai ter uma aula sobre isso. Então, é só para a gente falar e saber um pouquinho do que a gente está falando. Espera aí, que não está indo. Foi. Então, hoje a gente vai falar sobre a relação dos 7 Espíritos Mestres com a Deidade Trina, a relação dos 7 Espíritos Mestres com o Espírito Infinito, a identidade e a diversidade dos Espíritos Mestres, os atributos e as funções deles, a relação deles com as criaturas. A gente vai falar também sobre a mente cósmica, sobre a moral, a virtude e a personalidade. Sobre a personalidade aqui em Urântia, é só uma pincelada, mas a gente vai falar um pouquinho. E sobre a realidade da consciência humana. Então, os 7 Espíritos Mestres do paraíso são as personalidades primeiras do Espírito Infinito. Eles são os distribuidores do Espírito Infinito aos universos. Daqui a pouquinho eu vou explicar. E existem 7 possibilidades de associações inerentes às 3 deidades. Quem são as 3 deidades ou a trindade? É o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito. Quais são essas 7 possibilidades? São as 7 combinações que existem, que são possíveis de fazer entre eles, né? E a gente também já vai ver já isso aqui. Uma coisa bastante interessante é que os espíritos mestres, eles foram trazidos à existência pelos atos pessoais do Espírito Infinito. Eles são os primogênitos do Espírito Infinito. Isso foi uma surpresa para mim, eu não me lembrava disso, não sabia. O primeiro ato, como deidade criadora do Espírito Infinito, funcionando à parte da Trindade, personalizou-se na existência dos 7 Espíritos Mestres, que são os distribuidores do Espírito Infinito para todos os universos. O Espírito Infinito é a mente absoluta e os 7 Espíritos Mestres são a mente cósmica. Eles falam também que não há nenhum representante direto da terceira fonte essência ou do Espírito Infinito nas sedes centrais de um superuniverso. Cada um deles
depende de um espírito mestre do paraíso que atua por intermédio dos 7 espíritos refletidos situados nas 7 capitais do superuniverso, no nosso caso, Orvonton. Então, é assim. Em cada capital do superuniverso existe um espírito refletivo ligado a um espírito mestre, e cada um deles cuida de um superuniverso. Também, só a título de curiosidade, eu disse que o primeiro ato do Espírito Infinito como deidade criadora foi a trazer à existência os 7 espíritos mestres. E o segundo ato foi a criação das ministras divinas. Então, isso também achei bastante interessante e eu não sabia. E o computador está tenso aqui. Os 7 espíritos mestres, então, eles têm origem nas 7 combinações abaixo, derivando delas as suas características individuais. Eu vou pedir para que alguém vá recebendo as pessoas que fica aparecendo aqui na minha tela. Então, a gente tem o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito. Aí você tem, esse é o primeiro, né? Pai Universal é o primeiro, o Filho Eterno é o segundo Espírito Mestre e o Espírito Infinito é o terceiro Espírito Mestre. Aí depois você tem a combinação de pai e filho. Então, pai e filho é o terceiro espírito mestre, pai e espírito é o quarto espírito mestre, e pai, filho e espírito, filho e espírito é o sexto, e pai, filho e espírito é o sétimo espírito mestre. Então, por isso que são as 7 combinações de pai, filho e espírito. Os 7 espíritos mestres são os representantes supremos e últimos do Espírito Infinito. E os espíritos mestres, eles têm muitas funções, mas no presente, nessa idade que a gente está vivendo, o seu âmbito específico é a supervisão supervisão central dos 7 superuniversos. As moradas executivas dos 7 espíritos mestres são, na realidade, as sedes centrais no paraíso dos 7 superuniversos e seus segmentos correlatos no espaço exterior. Então, aqui tem uma representaçãozinha dos 7 espíritos, dos 7 superuniversos. No nosso caso, esse daqui é Orvonton. Quem comanda o superuniverso de Orvonton é o 7º espírito mestre, que são as naturezas, né, do Pai, do Filho e do Espírito, que formam o 7º espírito mestre. Cada espírito mestre preside a um superuniverso, e cada um desses 7 mundos é exclusivamente designado a um dos 7 espíritos mestres. Ai, meu Deus, desculpa. Então, embora a morada executiva de cada um dos 7 espíritos mestres, como eu acabei de dizer, seja a capital de cada um dos 7 superuniversos, no caso, o nosso é Orvonton, cuja capital é o Vesta, os 7 espíritos mestres têm os seus assentos pessoais de poder e de autoridade nas 7 esferas sagradas do paraíso. Lembra? São 7 esferas sagradas do Pai, 7 do Filho e 7 do Espírito, ali antes do universo central. E as 7 esferas sagradas do Espírito são onde ficam os assentos desses 7 espíritos mestres. Isso a gente já falou, teve uma aula sobre as 7 esferas sagradas do paraíso, e a gente já falou disso. Mas é bom lembrar. Aqui eu fiz um quadrinho só para a gente entender melhor sobre quais são as funções dos espíritos mestres. Então, eles supervisionam os 7 superuniversos. Então, 7 superuniversos, cada superuniverso tem a energia e a natureza de um espírito mestre. O superuniverso número 1 tem a energia do Pai, número 2 do Filho, número 3 do Espírito, e assim sucessivamente até chegar no 7º, que é o nosso, que tem a energia do Pai, do Filho e do Espírito. Os espíritos mestres, eles representam um espírito infinito nos universos evolucionários em relação à energia, à mente e espírito. Universos evolucionários
são os universos do tempo finito, que são os superuniversos. Os espíritos mestres, eles assistem aos filhos criadores na tarefa de projetar e organizar os universos locais. Então, eles ajudam, né, os Micaéis na tarefa de projetar e organizar os universos locais. E eles também são responsáveis por equalizar e estabilizar os circuitos da mente cósmica. Então, enquanto que o espírito infinito é a fonte da mente absoluta e infinita, os 7 espíritos mestres, eles distribuem essa mente para todos os superuniversos como mente cósmica, né? Então, a mente no tempo finito é chamada de mente cósmica, que é a mente para todos os seres vivos dos ambientes finitos do superuniverso. Agora, o primeiro item desse documento, ele fala da relação com a deidade trina. E aí os reveladores dizem que o espírito infinito é necessário para completar a personalização trina da deidade indivídua. Essa personalização tríplice da deidade, na verdade, ela é cétupla, pelas suas possibilidades de expressão individual e associativa, que é aquele quadrinho que eu fiz da combinação do Pai, do Filho e do Espírito, as 7 combinações possíveis. As personalizações dos 7 espíritos mestres tornaram-se inevitáveis para a realização do plano divino de criar universos habitados por seres inteligentes e potencialmente espirituais, devidamente expressivos do Pai, do Filho e do Espírito. Quem são esses seres? Somos nós, os mortais ascendentes. Os 7 espíritos mestres, eles são o retrato da deidade sétupla. Conquanto os 7 espíritos mestres não sejam a expressão total da deidade tríplice e a trindade, eles são o retrato eterno da deidade sétupla, das funções ativas e associativas das 3 pessoas sempre existentes da deidade. Quando o Pai, o Filho e o Espírito atuam em conjunto, eles funcionam por intermédio do Espírito Mestre número 7, mas não como trindade, né? Então, quando eles estão agindo coletivamente, eles agem como Espírito Mestre. E no caso de Pai, Filho e Espírito, seria o Espírito Mestre número 7. Os Espíritos Mestres representam cada um, ou coletivamente, todas e quaisquer funções possíveis da deidade, mas não a coletiva, não aquelas da trindade. O Espírito Mestre número 7, que no caso é o nosso, não funciona pessoalmente no que diz respeito à trindade do paraíso. E é por isso que ele pode funcionar de um modo pessoal para o Ser Supremo. Na verdade, a mente cósmica, no meu entender, seria a mente do Ser Supremo. A mente cósmica é a mente do tempo finito, que é a nossa também, e seria a mente do Ser Supremo, que é o Deus em factualização, né? O Deus experiencial que está crescendo, né? Está se factualizando a partir das nossas experiências. O segundo tópico desse documento fala da relação com o espírito dos 7 espíritos mestres com o espírito infinito. Então, os reveladores dizem que o espírito infinito é revelado pelos canais dos 7 espíritos mestres e dos grupos dos espíritos a ele associados. Nem todos aqueles que chegam ao paraíso são capazes de discernir a personalidade do espírito infinito ou da sua presença. Porém, todos aqueles que atingem o universo central podem imediatamente comungar com um dos 7 espíritos mestres, no caso, aquele que estiver presidindo ao superuniverso do qual provém esse peregrino ascendente, né? Então, quando a gente chegar lá, a gente vai conseguir sentir a presença, né, e comungar com o Espírito Mestre número 7, que é o Espírito Mestre de Orvonton, do qual a gente é natural, né?
Fora do paraíso e de Avona, o Espírito Infinito fala apenas pelas vozes dos 7 Espíritos Mestres. Então, nos universos finitos, o Espírito Infinito, ele usa os Espíritos Mestres para se comunicar, né, para ter acesso ao seu ser. O Espírito Infinito exerce uma influência de presença pessoal dentro do sistema Paraíso-Avona. Nos outros lugares, fora do Paraíso, do Paraíso e de Avona, a sua presença espiritual pessoal é exercida por intermédio de um dos 7 Espíritos Mestres. A presença espiritual da terceira fonte centro, ou do Espírito Infinito, no superuniverso, em qualquer mundo ou em qualquer indivíduo, é condicionada pela natureza única e supervisora do Espírito Mestre daquele segmento da criação. Então, se o portal ascendente for do universo, superuniverso número 1, quem que é o Espírito Mestre dele? É o Espírito Mestre número 1, que tem a energia, né, a natureza do Pai. No superuniverso número 2, tem a energia do Filho Eterno. No superuniverso número 3, a energia do Espírito Infinito, e assim sucessivamente, de acordo com aquele quadrinho que eu fiz lá na frente. Onipotência, onisciência e onipresença. Aqui, só um parênteses, tem uma pessoa, um senhor que se chama Jeff Haworth, não sei se é assim o nome dele, que ele faz umas pinturas maravilhosas, todas relacionadas com o livro de Urântia. Depois vocês podem pesquisar, é bem bacana. Essa imagem que ele imaginou aqui, né, a pintura que ele fez, ele chama de A Voz dos 7 Espíritos Mestres. Então, é claro que não tem a ver com a realidade, a gente não tem a menor ideia de qual que é a voz dos 7 Espíritos Mestres, nem de qualquer um deles, mas foi dessa maneira que ele imaginou, e eu achei muito bonita e eu queria compartilhar com vocês. Vale a pena pesquisar ele na internet, que tem umas imagens fabulosas. Então, voltando aqui, os 7 Espíritos Mestres são coletivamente dotados com os atributos supremos últimos da terceira fonte centro. Ainda que cada um compartilhe individualmente desse dom, apenas coletivamente eles dispõem dos atributos de onipotência, de onisciência e de onipresença. Nenhum deles, nenhum dos 7 Espíritos Mestres, pode funcionar universalmente como indivíduo, e cada um deles fica pessoalmente limitado ao superuniverso da sua supervisão direta. Então, o Espírito Mestre número 1, que é o Pai, não pode interferir no superuniverso número 3, que é da natureza do Espírito, por exemplo. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a identidade e a diversidade dos Espíritos Mestres. Os 7 Espíritos Mestres são seres indescritíveis, mas são distinta e definitivamente pessoais. Claro, né, se eles são formados pelas pessoas, né, pela natureza das pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito e suas combinações, então eles são pessoais. E eles têm nomes, mas os reveladores, eles não apresentaram os nomes deles, eles designam eles por números, né, então o Espírito Mestre número 1, número 2, número 3, número 4, 7, né, mas na verdade eles têm nomes. Deve ser interessante. Enquanto personalizações primeiras do Espírito Infinito, lembra que eles são os primogênitos do Espírito Infinito? Eles são semelhantes, mas como expressões primárias das 7 combinações possíveis da deidade trina, eles são essencialmente diferentes. A sua natureza diversificada determina o diferencial na sua conduta com o superuniverso. Então, são 7 Espíritos Mestres, são 7 superuniversos. Cada superuniverso tem a natureza e energia proveniente de cada Espírito Mestre. Então, cada um deles é diferente do outro, né? Porque a natureza de cada Espírito Mestre é diversificada, de acordo com a combinação.
E vamos falar um pouquinho sobre o sétimo espírito mestre, que é o que tem a ver com a gente, né? Que é o do sétimo superuniverso de Orvonton, do qual a gente é proveniente, né? Do qual o Urantia é proveniente. Então, as funções múltiplas do sétimo espírito mestre variam desde um retrato combinado das naturezas pessoais do Pai, do Filho e do Espírito, passando pela representação da atitude pessoal de Deus, o Supremo, até uma exposição da atitude da deidade da Trindade do Paraíso. Então, o que é isso? A incapacidade que os peregrinos de Avona têm de encontrar plenamente a Deus, o Supremo, é compensada pelo sétimo espírito mestre, cuja natureza é trina, e de um modo peculiar, ele revela a pessoa espiritual do Supremo. Por quê? O Supremo, lembra quando a gente estudou? Ele é proveniente da Trindade. Durante a presente idade no universo, né, nessa era que a gente está vivendo, o espírito mestre número 7 funciona no lugar do Deus das criaturas ascendentes. Quem que é o Deus das criaturas ascendentes? O Ser Supremo. Para as questões de relacionamento pessoais. Ele é o elevado ser espiritual a quem todos os ascendentes estão certos de reconhecer e, de um certo modo, compreender quando a gente alcançar o paraíso e a Avona e o paraíso. O sétimo espírito mestre está sempre em ligação com os espíritos refletivos de Uvesta. Os espíritos refletivos é quem permite a onisciência, né? Eles transmitem em tempo real, simultaneamente, tudo o que está acontecendo na cabecinha de cada um de nós para o sétimo espírito mestre e para o espírito infinito, automaticamente. Então, esse sétimo espírito mestre está sempre em ligação com os espíritos refletivos de Uvesta, a sede central do sétimo superuniverso, o nosso próprio segmento da criação. A sua administração de Orvonton evidencia a simetria maravilhosa da combinação coordenada das naturezas divinas do Pai, do Filho e do Espírito. Então, na minha pequenez aqui, eu acho que eu intuo, né? E a gente é muito favorecido, assim, né? Muito privilegiado. A gente vem, Urantia pertence ao sétimo universo de Orvonton, que é coordenado a partir das naturezas divinas do Pai, do Filho e do Espírito, né? Que já é uma bênção. E Urantia teve a visita do Micael, do nosso Micael, que é o soberano do nosso universo local de Nebaton, que foi Jesus. Então, acho que muita gente reclama da rebelião, muita gente reclama da falta adâmica, é claro que trouxe bastante problemas para a gente, mas também a gente foi abençoado de muitas formas. Né? Agora, a gente vai falar um pouquinho dos atributos e das funções dos espíritos mestres. Os 7 espíritos mestres são a plena representação do espírito infinito para os universos evolucionários, para as criaturas ascendentes e para o mundo finito, né? Eles representam a terceira fonte centro nas relações de energia, mente e espírito, mas eles também funcionam como dirigentes, coordenadores do controle administrativo universal do espírito infinito. Então, eles têm uma função também administrativa. Eles têm a sua origem nos atos criadores das deidades do paraíso. Quem são as deidades do paraíso? Pai, Filho e Espírito. Os 7 espíritos são o poder físico personalizado. Eles são a mente cósmica e a presença espiritual da deidade trina. A gente pode dizer que os 7 espíritos de Deus, eles são os 7 espíritos de Deus enviados a todo o universo. E os espíritos mestres são supervisores eficientes e perfeitos de todas as fases dos assuntos administrativos em todos os níveis de atividades no superuniverso.
É muito difícil para nossa mente mortal compreender bem tudo que os espíritos mestres fazem, porque o trabalho deles é tão especializado e ainda tão abrangente de tudo, é um trabalho tão excepcionalmente material e, ao mesmo tempo, tão espiritual, que fica bastante difícil para a gente compreender tudo, né? Toda a abrangência dele. Os 7 espíritos mestres também são os criadores dos diretores de poder no universo e dos seus colaboradores. O que são os diretores de poder? Eles são entidades indispensáveis para a organização, controle e regulagem das energias físicas do grande universo. E esses mesmos espíritos mestres assistem aos filhos criadores no trabalho de dar forma e organização dos universos locais. Então, eu acho que eu já até tinha falado disso. Aqui, eu fiz um quadrinho que vai mostrar a representação e a manifestação de cada espírito mestre. Então, nesse primeiro quadrinho, o espírito mestre número 1 preside ao primeiro superuniverso. Ele fala em nome do Pai Universal, do qual é a sua representação direta. E ele manifesta poder, amor e sabedoria do Pai Universal. O espírito mestre número 2, ele preside o segundo superuniverso. Ele fala em nome do Filho, do qual é a sua representação direta. E ele retrata a natureza e o caráter do Filho Eterno, que é a segunda pessoa da Trindade. O espírito mestre número 3, ele preside o terceiro superuniverso. E ele fala em nome do Espírito Infinito e dirige o trabalho das altas personalidades do Espírito Infinito. O Espírito Mestre número 4 preside o quarto superuniverso de acordo com os atributos do Pai e do Filho. Aqui já tem uma combinação. E ele compartilha as naturezas combinadas do Pai e do Filho, e ele fala em nome do Pai e do Filho. E a manifestação dele é através das políticas e procedimentos do Pai e do Filho. Ele é o diretor e conselheiro dos seres ascendentes que alcançaram o Espírito Infinito. O Espírito Mestre número 5 preside o quinto superuniverso de acordo com os atributos do Pai e do Espírito. Ele combina as naturezas combinadas, do Pai e do Espírito, e fala em nome dessas duas deidades. Ele é o conselheiro dos diretores e centros de potência e também dos controladores físicos. O Espírito Mestre número 6, ele preside o sexto superuniverso de acordo com os atributos do Filho e do Espírito. Ele retrata o caráter combinado do Filho e do Espírito e fala em nome deles. O Espírito Mestre número 6 é o conselheiro das criaturas criadas conjuntamente pelo Filho e pelo Espírito. E, por último, o Espírito Mestre número 7, que é o nosso, preside o sétimo superuniverso de acordo com os atributos do Pai, do Filho e do Espírito. Ele é um retrato único do Pai, do Filho e do Espírito. E ele preside, olha só, o conselho dos 7 espíritos mestres. Então, mais uma estrelinha para nós. E ele incentiva e ampara todos os seres de origem trina. Ele assessora todos os peregrinos ascendentes de Avona. Então, quando a gente chegar lá, a gente vai ser assessorado por ele. E ele revela uma relação com o Supremo. Ele tem uma ligação com o Supremo. Agora a gente vai falar da relação dos 7 espíritos mestres com as criaturas. Gente, se alguém quiser perguntar, pode perguntar, tá? Eu não consigo ler o chat. Cada segmento do grande universo, cada universo individual e cada mundo, embora goze dos benefícios do Conselho Unido e da sabedoria de todos os 7 espíritos mestres, recebe a nuance e o toque pessoal de apenas um deles. Então, cada superuniverso com
cada espírito mestre. A natureza pessoal de cada espírito mestre permeia plenamente e condiciona singularmente o seu superuniverso. Por meio dessa influência pessoal dos 7 espíritos mestres, olha só, isso é bastante interessante. Todas as criaturas, todas as ordens de seres inteligentes, fora do paraíso e de Avona, devem trazer a estampa característica da individualidade indicativa da natureza ancestral de um desses 7 espíritos mestres. No que concerne aos 7 superuniversos, cada criatura nativa, homem ou anjo, para sempre irá trazer essa marca de identificação natal. Então, olha só, gente, que interessante. A gente tem uma marca do espírito mestre, no nosso caso, do 7º espírito mestre, que vai ser reconhecida para sempre. Isso significa que o padrão físico de um espírito mestre é parte da origem material do homem, né? Então, ele vai trazer essas características. Toda a carreira moroncial é vivida sob a contínua influência desse mesmo espírito mestre. Os reveladores nos dizem que mesmo que toda a carreira espiritual, mesmo em toda a carreira espiritual subsequente de um mortal ascendente, apesar de tudo que a gente vai aprender, por todos os mundos que a gente vai passar, tudo que a gente vai em tudo que a gente vai se transformar, a gente nunca vai erradicar inteiramente a marca característica do nosso espírito mestre. A aura impressa por um espírito mestre é básica para a existência própria de cada estágio pré-avonal da ascensão dos mortais. Então, nós aqui, a gente tem uma marca do 7º espírito mestre, que eu não sei qual é, né? Mas que caracteriza para todo o universo que nós viemos do 7º superuniverso, né, de Orvonton, e que o nosso espírito mestre, né, que nós somos filhos do 7º espírito mestre, que tem a energia do Pai, do Filho e do Espírito. Bacana, né? E por toda a eternidade, um mortal ascendente trará as características indicativas do espírito que preside ao seu superuniverso de nascimento. As tendências que distinguem a personalidade exibidas na experiência de vida dos mortais evolucionários, as quais são características de cada superuniverso e que exprimem diretamente a natureza do espírito mestre dominante, nunca são totalmente apagadas. Nem mesmo após tais seres ascendentes sujeitarem-se aos longos estudos, aperfeiçoamentos e disciplinas unificadoras encontradas num bilhão de esferas educacionais de Avona. Então, mesmo passando por tudo isso, a gente continuará com a marca do nosso espírito mestre. Então, mesmo a cultura intensa do paraíso não é suficiente para erradicar as marcas da origem superuniversal. No corpo de finalidade, isso é bacana, que eles contam, né? Que no corpo de finalidade, quando é desejável chegar a uma relação completa com a divindade, ou retratá-la para a criação evolucionária, sempre é reunido um grupo de 7 finalitores, sendo cada um de um superuniverso, para que eles tenham, né, que eles formem a representação dos 7 espíritos mestres. E agora, a gente vai falar sobre a mente cósmica, que é a mente distribuída pelos 7 espíritos mestres. Então, os reveladores falam assim: os espíritos mestres são a fonte sétupla, a combinação de 7, né, da mente cósmica, o potencial intelectual do grande universo. Essa mente cósmica é uma manifestação subabsoluta da mente da terceira fonte centro, e, de certo modo, está relacionada funcionalmente à mente do Ser Supremo em evolução, que é o Ser Supremo, é o Deus em factualização, o Deus que está se formando a partir das nossas experiências, né? Então, a mente cósmica
é a totalidade da mente outorgada aos seres vivos dos 7 superuniversos. Então, vamos lá. A mente absoluta, a gente já sabe, é a mente do Espírito Infinito, da terceira fonte sempre. E a mente que chega aos seres dos 7 superuniversos através dos 7 espíritos mestres é a mente cósmica. Então, o dom da mente nos 7 superuniversos, eles provém dos 7 espíritos mestres, que, como já foi dito, são as personalidades primárias, né? São os primogênitos do Espírito Infinito. E os espíritos mestres, eles distribuem, eles são um canal de difusão, de distribuição da mente do Espírito Infinito ao grande universo, e quando ela chega aos superuniversos, né, ao universo finito, ela é chamada de mente cósmica. Então, a mente finita é a mente cósmica. No mundo como Urântia, nós não encontramos a influência direta dos 7 espíritos mestres nos assuntos das raças humanas. Nós vivemos sobre a influência imediata do espírito criativo de Nébadon, a nossa ministra divina, que é a filha do Espírito Infinito. E é ela quem é a difusora da energia do 7º espírito mestre para nós aqui em Urântia. Aliás, não só em Urântia, mas também em todo o universo de Nébadon. Assim como ela também quem faz a difusão do Espírito da Verdade, do Espírito Santo e dos 7 espíritos ajudantes da mente sobre nós. Então, todas as funções relacionadas com a mente são canalizadas, são trazidas até nós através da ministra divina. No entanto, esses mesmos espíritos mestres dominam as reações básicas de todas as mentes das criaturas, porque eles são as fontes reais dos potenciais intelectuais e espirituais que se especializaram nos universos locais para funcionar na vida daqueles indivíduos que habitam os mundos evolucionários do tempo e do espaço. Quem são eles? Nós mesmos. Só um pouquinho, tem uma coisinha atrapalhando. A existência da mente cósmica explica a afinidade entre vários tipos de mentes, humanas e supra-humanas. Isso também é bastante interessante e é uma coisa da qual eu não tinha me dado conta. A mente cósmica, então... o computador não está funcionando muito bem. A existência da mente cósmica explica a afinidade entre os vários tipos de mentes humanas e supra-humanas, né? Não apenas os espíritos afins atraem-se entre si, mas as mentes semelhantes também são muito fraternais e inclinadas à cooperação umas com as outras. As mentes humanas, algumas vezes, são observadas funcionando em canais de similaridade surpreendente e numa sintonia inexplicável. Então, um exemplo bem tosco, pode ser, com certeza todo mundo já passou por isso, assim, de você encontrar pessoas na sua vida, né, que você começa a falar uma frase, a pessoa termina, e vocês têm uma afinidade de mente muito grande, vocês pensam da mesma maneira e agem da mesma maneira. Então, essa afinidade, né, entre mentes, ela existe em função da mente cósmica. Isso eu achei bastante interessante. A mente cósmica, infalivelmente, responde em 3 níveis de realidade do universo. O primeiro nível é a causação, que é o domínio da realidade dos sentidos físicos. O âmbito científico da uniformidade lógica. A diferenciação do factual e do não factual. As conclusões refletivas baseadas na resposta cósmica. E essa é a forma matemática da discriminação cósmica. Segundo é o dever, o domínio da realidade moral no âmbito filosófico. A arena da razão, o reconhecimento do bem e do mal relativos.
E essa é a forma judicial da discriminação cósmica. E, por fim, o terceiro é a adoração. O domínio espiritual da realidade da experiência religiosa. A realização pessoal da fraternidade divina. O reconhecimento dos valores espirituais, a certeza da sobrevivência eterna, a ascensão desde o status de servos de Deus até, eles dizem, o júbilo e a liberdade do status de filhos de Deus. Esse é o discernimento interior mais elevado da mente cósmica, a forma de reverência e de adoração da discriminação cósmica. Então, interessante também. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a moral, a virtude e a personalidade. Os reveladores dizem que a inteligência, por si só, não pode explicar a natureza moral. Eles dizem que a moralidade ou a virtude, ela é inerente à personalidade humana. A intuição moral e a compreensão do dever são componentes dos dons da mente humana e estão associadas aos outros elementos da natureza humana, que é a curiosidade científica e o discernimento espiritual. A mentalidade do homem transcende em muito a dos seus primos animais. Todavia, são as suas naturezas moral e religiosa que especialmente o distinguem no mundo animal. Aí eles falam o seguinte, que é bastante importante. Apenas as personalidades possuem o discernimento antes da experiência. O que quer dizer isso? Como resultado da experiência, um animal torna-se capaz de examinar os modos diferentes de atingir um objetivo e selecionar um enfoque baseado na experiência acumulada. Então, a gente vê bastante isso, eles aprendem, né? Todos os animais aprendem a partir da observação ou das experiências que eles têm. Então, fazendo, eles aprendem. Já uma personalidade, ela pode examinar um objetivo e julgar se vale a pena avaliar o seu valor. Por quê? Porque a inteligência, ela pode discernir quanto aos melhores meios para atingir fins indiscriminados, né? Um ser moral possui um discernimento interior que o capacita a discriminar entre os fins, assim como entre os meios. Então, o que é isso? Bom, a gente pode dizer que a resposta de um animal ela é limitada ao seu nível mecânico de comportamento. O discernimento dos animais, ele surge apenas depois da passagem por experiências e erros. Já o homem, ele é capaz de exercer o discernimento científico, moral e espiritual antes de qualquer exploração ou de qualquer experimentação. Apenas uma personalidade pode saber o que ela está fazendo antes de fazer. Apenas as personalidades possuem o discernimento antes da experiência. Por exemplo, uma personalidade ela pode observar antes de efetuar um salto, né? Então, ela analisa, vê, estuda e ela pode aprender, tanto olhando quanto saltando. Ela pode só estudar e ela aprendeu, ou ela pode ir lá e saltar e ela aprendeu. Um animal, geralmente, ele só aprende quando ele salta. A escolha moral produz a consciência dos valores espirituais. E aí o livro fala que a virtude é retidão, é conformidade com o cosmos. A virtude não é um mero conhecimento, nem mesmo sabedoria, mas antes é a realidade de experiência progressiva durante o alcançar dos níveis ascendentes de realização cósmica. No dia a dia da vida do homem mortal, a virtude é realizada pela preferência consistente do bem ao mal. E tal capacidade de escolha é a evidência da posse de uma natureza moral. Então, a escolha feita pelo homem entre o bem e o mal é influenciada não apenas pela acuidade da sua natureza moral, mas também por forças como a ignorância, a imaturidade e a ilusão, né? Então, daí que vem
a consciência desses valores. A suprema virtude será escolher de todo o coração cumprir a vontade do Pai nos céus. Isso a gente sempre fala, né? Que é a nossa lei maior, cumprir a vontade do Pai nos céus. A moralidade nunca pode ser promovida pela lei nem pela força. É uma questão da personalidade e do livre-arbítrio, e deve ser disseminada pelo contágio, a partir do contato das pessoas moralmente atraentes com aquelas que são menos responsáveis moralmente, mas que em alguma medida também são desejosas de cumprir a vontade do Pai. E agora a gente vai dar uma pincelada num assunto bastante complexo, que a gente já foi motivo de várias aulas, que é a personalidade. No caso aqui, a gente vai falar sobre a personalidade aqui em Urântia. Todo mundo sabe que o Pai Universal é quem doa a personalidade a inúmeras ordens e seres, os quais atuam em diversos níveis da realidade do universo. Os seres humanos de Urântia, por exemplo, são dotados com a personalidade do tipo mortal finito, funcionando no nível de filhos ascendentes de Deus. E a presença do ajustador acentua a manifestação qualitativa da personalidade. O que é manifestação qualitativa? Qualitativa tem a ver com valores, então a manifestação dos valores da personalidade. A personalidade é um dom único, de natureza original, cuja existência antecede a outorga do ajustador do pensamento e independe dela. O ajustador do pensamento chega para a gente lá para os 5 anos, mas a personalidade não está descrita no livro quando é exatamente que ela chega. Alguns estudantes acham que ela chega no ato da concepção, outros estudantes acham que como ela precisa de um cérebro, né, de uma mente, de um cérebro, na verdade, e uma mente, ela deve chegar quando o cérebro está formado. Não tem um consenso, mas significa que a personalidade chega antes da vinda do ajustador do pensamento. Os ajustadores do pensamento, eles são idênticos em natureza. Por quê? Porque eles são um fragmento do nosso Pai. Mas eles possuem características diversificadas, originais e exclusivas. Também a gente já teve uma aula sobre o ajustador de pensamento, né? E a gente viu que existem vários tipos de ajustadores de pensamento e com características diversas. A manifestação da personalidade, ela é especificada, condicionada e qualificada pela natureza e qualidade das energias de natureza material, mental e espiritual, associadas a elas, e que constituem o veículo do organismo para a manifestação da personalidade. Então, as personalidades podem ser semelhantes, mas elas nunca são iguais. Pessoas de um dado arquétipo, de uma série, de um tipo, ordem, planeta, país, podem parecer-se muito umas com as outras, e elas de fato se parecem, mas elas nunca são idênticas. Então, a personalidade é aquele aspecto que nós conhecemos de um indivíduo e que nos capacita a identificar esse ser em qualquer tempo futuro, a despeito da natureza e da extensão das mudanças na sua forma, na sua mente ou no seu status espiritual. A personalidade é aquela parte em qualquer indivíduo que nos capacita a reconhecer e identificar com segurança aquela pessoa como sendo a que era por nós conhecida anteriormente. Não importa o quanto ela haja mudado por causa das modificações do seu veículo de expressão, manifestação ou manifestação da sua personalidade. Então, quando eu morrer, se Deus quiser, eu vou para as Morôncias e depois eu vou continuar minha carreira ascensional, passando por Salvington, indo para as constelações, indo para o superuniverso, indo para Voma. E aí,
lá em Avona, a gente vai se encontrar. E vocês vão olhar para mim, e embora eu já não tenha mais um corpo, né? Terei um corpo, mas é um corpo espiritual, mas eu não tenha mais essa voz, eu nem sei como é que eu vou ser lá em Avona, vocês vão me reconhecer, porque vocês vão reconhecer a minha personalidade. Vocês vão olhar para mim e falar, aquela era a Sueli lá de Urântia, lembra? Há bilhões de anos atrás? Então, isso por causa da minha personalidade, por causa da nossa personalidade, né? Então, a gente é capaz de ser identificado em qualquer tempo, em qualquer lugar. E a personalidade na criatura é caracterizada por dois fenômenos automanifestados e característicos de comportamento reativo dos seres mortais, que é a autoconsciência e ter associado a essa um relativo livre-arbítrio. Então, o que é autoconsciência? Autoconsciência consiste no discernimento intelectual da realidade da personalidade e inclui a capacidade para reconhecer a realidade de outras personalidades. Ela indica uma capacidade individualizada para a experiência dentro das realidades cósmicas e com elas, equivalendo à realização do status de identidade nos relacionamentos das personalidades do universo. E o que será que está envolvido no livre-arbítrio relativo? Então, o livre-arbítrio relativo está envolvido na decisão moral, que é a sabedoria mais elevada, na escolha espiritual, que é o discernimento da verdade, no amor altruísta, que é o serviço fraterno, na cooperação voluntária, que é a lealdade grupal, no discernimento cósmico, que é a apreensão dos significados do universo, na dedicação da personalidade, que é a devoção a fazer a vontade do Pai com todo o coração, e na adoração, que é a busca sincera dos valores divinos e o amor irrestrito ao divino doador de valores, que é o nosso Pai. E, por fim, o último tópico do nosso estudo de hoje vai falar sobre a realidade da consciência humana. Então, o livro nos diz que a criatura pessoal, dotada de mente cósmica, a mente que é distinguida pelo Espírito da Verdade, Espírito da Verdade, não, desculpa, por um dos 7 Espíritos Mestres, e residida por um ajustador, possui um reconhecimento e uma compreensão inatos da realidade da energia, da realidade da mente e da realidade do espírito. A criatura volitiva, que exerce o livre-arbítrio, está equipada para discernir o fato da presença de Deus, a sua lei e o seu amor. Então, a alma é real e traz em si as qualidades cósmicas da sobrevivência. E o mortal que discerne a Deus é capaz de perceber o valor da unificação dessas 3 qualidades cósmicas, a realidade de energia física, da realidade da mente e da realidade do espírito, para a evolução da alma que vai sobreviver. E essa evolução é a façanha suprema do homem enquanto permanece no tabernáculo físico, no corpo físico, o feito de que a mente moral colabora com o espírito divino residente nela para a dualização da alma imortal. E aí eles falam também que desde a sua incipiência mais inicial, a alma é real e traz em si as qualidades cósmicas da sobrevivência. E tenho certeza que a Ellie vai perguntar isso. O que é alma? Alma é o eu inicial. E a gente já sabe que o Espírito Divino, né, o ajustador de pensamento, chega para a gente simultaneamente com a nossa primeira atividade moral da mente humana, lá pelos 4, 5 anos de idade. E o Lu nos fala que essa é a ocasião do nascimento da alma. Tá? No documento 133 ele vai falar isso.
A sobrevivência da identidade, da nossa identidade, depende da sobrevivência da alma imortal. Então, a alma é aquela aquisição experiencial. Então, à medida que uma criatura escolhe cada vez mais a cumprir a vontade do Pai, e então o ajustador do pensamento que reside na alma desse ser, né, ele vai se tornar o pai dessa nova realidade da experiência humana, que é a alma. E a mente vai ser a mãe dessa alma emergente. Que essa alma emergente, ela não é nem material, nem espiritual. Ela é moroncial. E por isso que muitas vezes no livro a gente vê que a alma é o nosso eu moroncial. E durante essa vida que a gente está vivendo aqui, a nossa vontade, o nosso poder de escolha, ele reside nos circuitos da mente material. E à medida que o nosso crescimento, né, ele continua, ele vai se tornando crescentemente identificado com a alma. E após a morte, a personalidade humana identifica-se completamente com o eu moroncial e não mais com a mente. Então, daí dá para concluir que a alma é o embrião do futuro veículo moroncial de identidade da personalidade. Pois bem, se o homem mortal não tiver o êxito de sobreviver à morte natural, ou seja, se ele abandonar, né, se ele for extinto, quando que ele é extinto? Ele é extinto quando ele decide não seguir mais a Deus, né? Não seguir a sua carreira moroncial. Ele desiste de Deus. Não é Deus que desiste dele, ele desiste de Deus, então ele não sobrevive. Nesse caso, os valores espirituais reais da sua experiência humana sobrevivem como parte da experiência do ajustador do pensamento, que vai continuar, né? Então, se uma pessoa desiste de seguir a sua carreira ascensional, o ajustador, essa pessoa, né, essa personalidade não vai ser extinta, essa pessoa vai ser extinta e o ajustador do pensamento, ele vai habitar uma outra mente, né? Até que ele consiga se fusionar com uma mente, né? E ganhar a personalidade desse ser, né? E esse ser vai tornar-se um ser espiritual. Então, com a fusão, a gente se transforma num ser espiritual. Os valores da personalidade desse não sobrevivente subsistem como um fator na personalidade do Ser Supremo que está em factualização. Então, essas qualidades da personalidade que sobrevivem ficam despojadas de identidade, mas não dos valores experienciais acumulados durante tal vida mortal na carne. Então, tudo que for de valor vai para o Ser Supremo, e é assim que ele vai construindo, né, aquele mosaico de experiências até se factualizar. A identidade da personalidade sobrevive por meio da sobrevivência da alma e na própria alma. Isso tem a ver também com a consciência de Deus em nós. O livro nos fala que a autoconsciência humana implica no reconhecimento da realidade de outros eus, que não o eu consciente, e implica que tal consciência seja mútua, que o eu seja conhecido tanto quanto conhece. Isso é mostrado de uma maneira puramente humana na vida social do homem. Contudo, o livro fala, vós não podeis estar tão absolutamente certos da realidade do ser de um semelhante, tanto quanto da realidade da presença de Deus que vive dentro de vós. Então, você tem que ter a consciência de que Deus está aí dentro de você. Apenas um indivíduo consciente de Deus pode amar uma outra pessoa como ama a si mesmo. Jesus não apenas revelou Deus ao homem, mas também fez uma nova revelação do homem a si mesmo e aos outros homens. Na vida de Jesus, podeis ver o homem no seu melhor e mais elevado. O homem torna-se assim maravilhosamente real,
pois Jesus teve tanto de Deus na sua vida que a compreensão, o reconhecimento de Deus é parte constituinte de todos os homens. Vós os tornais conscientes do homem, como o vosso irmão criatura, porque sois já conscientes de Deus, como o vosso Pai Criador. A paternidade é a relação a partir da qual nós induzimos o reconhecimento da irmandade. E a paternidade torna-se uma realidade universal para todas as criaturas morais, porque o próprio Pai concedeu personalidade a todos esses seres e os conectou por meio da atração exercida pelo circuito universal da personalidade. Então, isso significa que nós adoramos a Deus, primeiro porque Ele é, e então porque Ele é em nós, e finalmente porque nós somos e estamos nele. E a autoconsciência da mente cósmica. A mente cósmica é autoconsciente e sabedora da sua própria fonte, a mente infinita do espírito infinito. E, ao mesmo tempo, é consciente da realidade física dos múltiplos universos, da realidade espiritual do Filho Eterno e da realidade da personalidade do Pai Universal. Muito obrigada. Pronto, pessoal. Se quiserem fazer perguntas, se quiserem comentar, a Hélio. Venha a nós o vosso reino, venha Hélio. Viu? Eu quero me inscrever para falar por último, porque eu fiz aqui várias observações e é possível que alguém pergunte o que eu iria perguntar. Então, me inscreva por último, por favor. Sim, claro. Pessoal, alguma dúvida? Senão a Hélio vai ter que falar todas aquelas perguntas que ele anotou. São muitas, é melhor alguém se inscrever antes. Jesus, Maria José. Sueli? Oi. Oi. Então a formação da alma, ela é feita no momento que nós vivenciamos a nossa vida com mais o somatório do ajustador do pensamento. O que eles falam assim, que nossa alma nasce, né, no momento em que a gente recebe o ajustador do pensamento. Pelo menos é o que estava no documento 133, se não me engano. Uhum. Tá, e em que momento nós... Ela é concebida, Tá, e para que nós nos tornemos espírito, nós temos que passar pelas 7 morôncias? Sim, não necessariamente pela 7ª. Sim, pela 7ª em algum momento, durante algum tempo. E a gente vai se tornar espírito quando o nosso ajustador do pensamento se fundir, né, se fusionar com a nossa alma. Uhum, bem. Sueli. Oi. Parabéns pela aula, maravilhosa, Obrigada. como sempre. Obrigada. Até mesmo por conta da pergunta do Osmar, você citou aí um dos requisitos, né, para a personalidade ela continuar a sobrevivência da alma. Poderia dar exemplos de como a alma não poderia sobreviver e o que ela precisa, né, para sobreviver? Para sobreviver? Como a alma poderia não sobreviver? Ela desistir de Deus, né? Ela não acreditar em Deus, ela negar Deus, ela deixa de existir. O ser deixa de existir, consequentemente, a sua alma. E também quando ela acha que ela não merece, quer dizer, ela é dado para ela o perdão, mas ela não aceita, ela não quer, porque ela acha que seus pecados são maiores do que o perdão de Deus, e ela não tem mais esse sentimento da misericórdia de Deus.
O livro fala da... Perdão. Pode falar. Não, Eu pode falo, falar. então? Tá. Uhum. O livro fala das escolhas, né? Que a alma, ela é filha das nossas... É um fruto das nossas escolhas conscientes. Sim. Eu poderia, então, inferir que desistir de Deus, né, como você falou aí, negar a Deus, tem a ver com as nossas escolhas? Ou é só mesmo quando eu falo assim, eu desisto de Deus? Então, na minha opinião pessoal, Sueli, é quando eu desisto de Deus, é quando eu digo, eu não acredito em Deus, esse ser não existe, é uma invenção. Oi. Acho que a minha conexão caiu aqui. Eu estou ouvindo você, Adriano. Eu estou ouvindo você. Acho que você que não está ouvindo a mim. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, Sueli, está muito boa a explicação. Continue. Também estou te ouvindo, Sueli. Obrigada. Então, na minha opinião, só quando o ser humano realmente desiste de Deus, e desistir de Deus significa eu não acredito em Deus, esse ser não existe, é uma balela, é uma coisa que inventaram para facilitar a minha vida e para me dar conforto, etc. Então, não acredito em Deus. Então, aí essa personalidade deixa de existir. Eu acho que, por exemplo, se a pessoa erra, se a pessoa peca, né? Quem vai julgar ela é os anciões dos dias. E eu acho que a misericórdia é tão grande que se houver um mínimo, uma gotinha só de esperança para essa pessoa vai ressuscitar e vai se livrar do erro, do pecado nas morôncias, através dos estudos, etc., e por toda a carreira ascensional. Eu não acho que os erros e pecados que a gente faça aqui vá nos afastar de Deus. Eles nos afastam, eu acho que temporariamente, mas eu acho que eles não são uma guilhotina na nossa cabeça. Desde que haja crença. Opinião pessoal minha. Isso é uma opinião pessoal minha. Não é também a minha opinião, assim, de que os nossos pecados sejam uma guilhotina na nossa cabeça. Mas o livro diz assim, e eu friso esse ponto, porque eu acho que ele é vital para a mensagem central do livro e também para cada um de nós de maneira prática, né? A sobrevivência. Que a sinceridade, ela é a chave, né, para isso, a sinceridade. Quando ele diz a sinceridade, eu acho que ele peneira muito aquela questão da pessoa falar, eu quero, eu acredito, eu quero ir, mas as suas ações mostrem o contrário. Eu não estou falando de um pecado da maneira tradicional que a igreja já romantizou e até mesmo muitas vezes até menosprezou, né? Eu estou falando de atitudes do nosso cotidiano que conscientemente, às vezes, a gente acaba negligenciando a verdade, a beleza e a bondade de maneira consciente e acreditando na misericórdia do Pai. Você não acha que essa pessoa ela não estaria sendo insincera quando ela diz que quer e faz uma coisa contrária? Então, eu acho assim, muitas pessoas, não só com relação a Deus, com relação à vida mesmo, dizem que querem mudar, que quer fazer alguma coisa, mas no fundo não consegue, né? Então, no livro fala também que Deus não vê os nossos atos, ele vê as nossas intenções. Então, se a intenção dessa pessoa é genuína, né? Se ela é sincera, como você disse, em querer seguir a carreira ascensional, em querer seguir a vontade, cumprir a vontade do Pai, eu acho que mesmo que ela não consiga, ela vai sobreviver, na minha opinião, né? E depois, tudo isso vai ser aparado nas morôncias e em toda a carreira ascensional. O que eu acho assim, aqui
aqui na Terra, aqui em Urântia, a gente pode ganhar tempo. Então, quanto mais você se esforça em fazer a vontade do Pai, mais preparado você vai chegar na morôncia. Lembra aquela pergunta que o Osmar falou? Todo mundo vai ter que passar pelos 7 mundos das morôncias? Sim. Vai passar uma semana, vai passar 50 anos, vai passar 1000 anos, não sei. De repente, o Adriano vai passar uma semana e vai embora, porque ele tem que cumprir uma semana lá e vai embora. De repente, a Sueli vai passar 50 mil anos lá, e depois ela vai para o segundo mundo da morôncia, e depois ela vai para o terceiro, até ter sanado, né, até ter aparado todas as arestas e ter se tornado um ser, né, ascendente melhor, melhorado e mais próximo do que deveria ser. Mas eu acredito tanto na misericórdia do Pai, eu acredito do Filho eterno, e tanto na benevolência dos anciões dos dias. Eu acho que realmente Deus nos julga pelas nossas intenções e não pelos nossos atos. Pois é, eu poderia colocar uma questão só, vamos supor, Claro. aí, e vice-versa, que é aquilo que o Adriano colocou. A pessoa, olha, não importa tanto se Deus existe ou não existe, mas eu vou fazer o bem para a humanidade, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero fazer o meu melhor, e aí? Tipo um né? Drauzio Varela, que é um ateu. Tem muita gente que diz que então, as ações dele são de um amor, de uma abnegação, de infinitas, e ele se diz ateu. Isso. Eu acho que, na verdade, ele só não conhece, ele só está com problema de semântica, mas... eu acho que é muito pessoal isso, viu? É, muito pessoal, e Deus vai olhar o seu coração, eu acho. Exato. Olha, eu vou dar mais uma contribuição, então. O livro de Urântia, ele descreve, ele fala muito a respeito da mente, ele fala muito a respeito da exercer vontade. Exercer vontade e de maneira consciente, né? Justamente o que nos diferencia dos animais, como você bem disse, né? O espírito da adoração e o espírito da sabedoria. Eles nos possibilitam almejar a Deus, né? E isso se reflete em nós numa busca por Deus, tá? Isso significa que a pessoa despertou e que Deus já o detectou aqui na Terra. Mas existe uma conexão entre esse ser que despertou e aquele ser que queria que ele despertasse. Mas isso ainda não é o fim do caminho. Essa pessoa, muitas vezes, ela ainda vai ter que fazer a decisão da vida dela, né? Aquela decisão que vai deixar claro que ela quer. Se ela gosta de Deus, se ela sente essa atração por Ele, qual seria o problema dela assumir esse compromisso público? Falar assim, eu quero a Deus na minha vida, eu recebo a Ele e renego a todas as outras coisas. Essa é a grande decisão. Essa é a grande decisão que ela está tomando conscientemente. É um contrato que ela faz espiritualmente, mentalmente com Deus. Ela está assinando no tempo e no espaço aquele compromisso. Isso significa, pelo que eu já entendi do livro de Urântia, nascer de novo. A pessoa nasceu do Espírito. Não foi ninguém que a convenceu disso, mas o Espírito que a convenceu de que ela, por amor, ela reconhece esse Pai. Ela fala, eu te reconheço. Por isso, aí começa o crescimento dessa pessoa em espírito, né? Começa o crescimento em espírito. O que esse novo feto espiritual ele tem? Tem fome de conhecimento de Deus, de se alimentar da verdade. E quando ela entende os padrões, né, de maneira reflexiva, é como se ela estivesse olhando para um espelho e visualizar a sua imagem perfeita do que ela pode ser. Ela vai, através da força espiritual que existe nela, escolhendo mudar os traços da sua personalidade distorcida para aquela personalidade divina que ela descobriu, principalmente em Jesus, né, nas características de Jesus, que é o nosso principal arquétipo. Isso é crescer em espírito.
A pessoa, o livro descreve que a pessoa precisa tanto nascer do Espírito, quanto continuar a crescer, porque também a estagnação é morte. Ou seja, ela nasceu, cresceu um pouco, mas depois deixou isso de lado. Isso também seria algo. Isso também seria algo. Mas é uma questão que você colocou, Adriano. Eu acho que não tem que ser público. Eu acho que se ela fizer isso dentro da própria alma dela, dentro da consciência dela, não necessariamente tem que ser público. Uma declaração pública, né? Concordo. Grite por Jesus, aí você está salvo. Não é disso que eu me refiro. Mas, por outro lado, a declaração pública ela não precisa ser feita somente verbalizada, o que eu também não vejo nenhum problema, já que a pessoa diz amar a Deus. Mas ela tem que ser reconhecida como sal da terra, porque se o sal não tem sabor, para que ele serve? Entendeu? Se a pessoa não é reconhecida como sal, como é que ela vai temperar alguma coisa? É isso que está escrito no livro. Se ela trabalha pela humanidade, faz o seu melhor, busca o conhecimento, ela se torna o sal da terra. Mas ela fez a decisão? Nossa, ela decidiu voluntariamente? Isso é uma coisa pessoal, não necessariamente pública. Pois é, mas aí é a pergunta que eu faço para cada um desses, né? Porque muitas vezes ele pode fazer todas essas boas ações de uma maneira egoísta. Eu mesmo sou impelido a fazer, sou comerciante, eu sou impelido a fazer boas ações até mesmo para facilitar o meu marketing. Não necessariamente Deus tem nada a ver com isso. Eu sou impelido a tratar todo mundo bem porque eu não quero perder cliente. Deus não tem nada a ver com isso. Quando eu renasço do Espírito, eu faço isso independentemente do resultado. É isso que o livro diz. Então, Adriano, talvez no que eu difira de você, é que, assim, para mim, uma pessoa que está buscando a Deus, primeiro já encontrou, como Jesus disse, né? E você tem toda a razão, a régua vai subindo. Então, assim, hoje eu não sabia nada, eu conheci o livro de Urântia, que me trouxe muito conhecimento, né? Alguma coisa eu consegui absorver e eu cresci. Eu não posso parar nesse que eu cresci, nesse degrau número 1. Eu tenho que continuar. E, na verdade, isso é quase que automático, né? É uma evolução, você vai crescendo, você vai buscando cada vez mais, e você vai subindo cada vez mais um degrau, mais um degrau e mais um degrau, né? Então, se você é um buscador, está buscando a Deus, isso, para mim, é uma coisa natural, assim, não precisa ser uma coisa dura, um chicotinho cósmico, não precisa ser nada disso, sabe? É uma coisa que vai fluindo dentro de você. Não, mas muito bom, mas não é isso. Você lembra daquela passagem que Jesus, ele fala dos caminhos? É uma parábola, que ele fala dos caminhos, não, do semeador, na verdade, né? E assim, é claro que aquelas parábolas lá, aquela parábola, ela teve uma discussão a respeito dela, onde os apóstolos colocaram ali as suas interpretações, e basicamente cada um deles entendiam aquela parábola como sendo os terrenos onde a semente caiu, como sendo uns férteis, outros inférteis, aquilo como sendo o coração do homem. A maneira como ele recebe, cuida daquela semente, faz ela crescer e multiplica aquela verdade, né? Então, assim, vamos supor que eu recebi essa palavra com muito bom ânimo, com muito bom coração, mas naquele momento em que eu já vivenciei ela por 1 ano, 2 anos, as coisas que me são oferecidas pelas possibilidades da vida material, os prazeres da vida e todas as coisas me tiram desse caminho, me fazem escolher outro caminho. Eu não estou dizendo que necessariamente tenha que ser um pecado, mas que não são o caminho de Deus, aquela frutificação da beleza, do amor, da bondade,
e da verdade. Alguma coisa que difira disso, que seja egoísta, mas que não esteja fazendo mal para ninguém. Isso não seria comparado, né, de uma maneira assim, com aquela semente que caiu num terreno onde ela fez germinar, mas depois ela não deu o cuidado e a semente morreu, a plantinha morreu? Pode ser. Sim. Então, é isso que eu observo, porque, para mim, a vida do crente, né, daquele que crê, eu não estou falando, né, na palavra crente, quando a gente fala crente já vem aquele romantismo da igreja na nossa cabeça, mas aquele que crê, daquele que ouviu e entendeu a mensagem de Jesus, ele tem uma série de obstáculos a serem transpostos durante a vida dele. Esses obstáculos, às vezes, se tornam um desafio quase que sobre-humano, quando a pessoa se sente só. Porém, quando outro irmão chega para ela, pega no braço dela, reaquece a fé dela, ela olha para cima e revifica-se na fé para continuar a sua jornada. O que esse irmão bondoso, caridoso fez, né? A gente pode comparar com o samaritano, é algo como chegar naquela sementinha lá e ter regado a fé dela. Isso é o relacionamento entre os irmãos, o cuidado espiritual com a alma daquele irmão, com o bem-estar dele com Deus, não deixar que aquela sementinha ela perca a sua vitalidade porque ela está em algum terreno que não está sendo muito favorável. Porque a gente vai estar sempre sendo bombardeado. Então, assim, eu entendo isso da maneira assim, quando a gente ouve e reforça a verdade que está no livro de Urântia, do cuidado com a nossa alma, da vigilância contra as investidas mesmo, né, das possibilidades que a nossa natureza humana nos dá, isso fortalece a nossa fé, nos torna mais conscientes do caminho e revivifica a nossa meta em Deus. Por isso que eu sempre focalizo muito esse ponto com o pessoal. Às vezes parece assim, Deus está com um chicote cósmico, querendo, né, que todo mundo ande na linha. Não é, é porque realmente eu sei que essas palavras, para quem crê, elas muitas vezes podem chegar no momento em que a pessoa está fraca e ela se reavivar. Né? Mas, bom, esse é o meu ponto de vista também. Falei pra caramba, desculpa. Bacana, Adriana, obrigada. Helder Querubim? Essa questão assim que eu quero contribuir é o seguinte, como dizia da Igreja Católica o Santo São Francisco de Sales, ele dizia que Deus sabe distinguir muito bem dentro de nós o que seria o pecado de fraqueza e o que seria o pecado de frieza. E esse pecado de frieza, na verdade, é aquela decisão que a gente faz moral de desobediência mesmo, né? A iniquidade, aquela questão assim de que a alma, ela se apegou tanto ao egoísmo, tanto ao orgulho, tanto ao amor próprio, que ela não consegue ver o outro, outra alma como também filha de Deus, que ela deve compartilhar. A bondade, o amor, o exercício de santidade, né, que Deus requer de todos nós. Igualmente, por exemplo, Lúcifer, ele não tinha a visão do Pai universal. Ele foi criado com certas regalias, né, digamos assim, de uma brilhante estrela, com muitas possibilidades, só que ele também poderia progredir num caminho, né?
E ele aceitou o orgulho dentro dele, né? E a frieza de coração dele, tanto tempo, fez com que ele ficasse extremamente alheio a qualquer tipo de superioridade, digamos assim, acima dele, né? Uhum. Ele chegava a aceitar a Deus, Criador, Cristo Miguel, Criador, como pai, Cristo Micael como pai, mas ele não aceitava a superioridade divina. Então, quando a alma chega a esse estado de não aceitar que, mesmo depois da morte, é dada a possibilidade dessa alma seguir um caminho de trabalho, de perfeição, né? Até os anciãos dos dias dizem que eles votam pela sobrevivência da alma até quando a alma realmente, por livre e espontânea vontade, desiste, né? Exatamente. Uhum. Então, eu acho assim, que a misericórdia de Deus sobrepuja tanto as imperfeições nossas, que somente assim um orgulho muito grande, um egoísmo muito grande pode fazer fracassar essa alma. O contrário justamente o contrário. Deus estende a mão e quer que a gente simplesmente progrida, tenha um avanço, um sucesso na própria carreira, porque a batalha é constante, é todo dia. Não importa se você tem todo o conhecimento de todo o cosmos, como Lúcifer tinha, mas quanto mais humilde nós nos fizermos, tanto ao pecado, tanto aos bens materiais, à própria matéria, né, a questão da nosso próprio instinto, né? Mas o que ele quer que floresça em nós, essa questão do espírito mesmo, né? É isso que sobrevive, a vontade de progredir. Eu posso ter 1001 pretensão de amor, mas se isso não brotar lá do meu coração e eu procurar ser cada vez despojar de mim mesmo, né, e procurar saber o que é Deus nos outros, eu acho que daí, se eu não estiver nesse caminho, daí eu realmente não consigo alcançar a salvação. Mas uma pessoa, por exemplo, digamos que ela é ateia, existe diferença ser ateu, de não acreditar por ignorância ou por um conceito, uma filosofia, ou sei lá, qualquer tipo de inspiração que aquela alma tenha, do que realmente depois ela possa vir a ver, né? Ela pode ter a visão de Deus e de repente aceitar o progresso espiritual, não importa quanto tempo vai levar no tempo e espaço, né? Porque, por exemplo, Lúcifer, ele não atingiu a eternidade, a visão beatífica de Deus. Ele estava para servir Cristo Micael no tempo e espaço. E ele quis adiantar as coisas por orgulho. E a alma também humana pode decidir se quer ou não, mesmo tendo as suas limitações, mesmo tendo os seus pecados, mas Deus, eu acho que é maior que isso. Desculpa falar bastante também. Isso aí, imagina. Obrigado, Helder, muito obrigada. Nemias. Bom, acho que o tema acabou desviando, né? O foco, porque a gente estava não é mais espírito mestre. Não é mais sobre espíritos mestres. Mas eu queria falar duas coisas rapidinho, né, com relação à alma, já que o assunto veio, né? É que só existe duas formas de uma pessoa não sobreviver. Ou ela não gerar a alma, uma recusa total da voz do ajustador, ou, em segunda situação, com um julgamento dos anciãos dos dias. E aí os anciãos dos dias julgam pela sinceridade, pela intenção dessa pessoa. Então,
Eu acho que a gente não tem que se preocupar em ficar policiando se a pessoa é santa ou não é santa, porque Deus vai julgar essas pessoas de acordo com a sinceridade delas. E mesmo aquelas que nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar de religião, se elas foram sinceras nas suas escolhas do dia a dia, ela poderá ser salva. Então, se houver uma mínima chama, um mínimo desejo de conhecer Deus, o livro diz que o simples desejo de conhecer Deus significa que já conheceu. Então, assim, eu acho que a gente não tem que agir como as igrejas, que ficam policiando quem é santo, né? Na minha infância tinha muito isso, na minha adolescência, né? Na igreja, ficava policiando, se você cometia alguma coisa, eles iam lá, te excluíam, porque você não era digno mais de estar na comunhão da igreja, coisas assim. Eu acho que, assim, não é nossa preocupação, o livro durante vem trazer liberdade, o homem é livre para fazer a sua escolha, até mesmo escolher não querer Deus, até mesmo isso, né? Acho que a gente tem que carregar essa liberdade de escolha. E acho que todo mundo aqui nessa sala, numa quarta-feira, quase 10 da noite, aqui buscando por conhecimento, buscando por uma comunhão com Deus, eu acho que demonstra sinceridade na busca. Eu acho que isso já é um fato. Obrigado. Obrigada, Neemias, eu concordo. Hélio, Adriano ou Hélio? Eu dou a vez para o Adriano, desde que ele não seja tão prolixo, por favor, que eu já estou querendo sair. Não, você só sai quando você faz uma pergunta e eu vou responder. Meia-noite a gente termina. Eu acho assim, o livro ele traz bastante citações incisivas com relação a essa questão da vontade, com essa questão da escolha, e ele fala que toda a nossa realidade e progresso espiritual, intelectual e moral foi atrapalhado pela desordem causada pela rebelião de Lúcifer, consequente rebelião planetária. E que nós vivemos em um planeta que esteve e ainda está isolado da comunicação sistêmica, e o que nós temos, né, por conseguinte, de revelação é o mínimo que ainda chegou para nós e que foi difundido tão pouco até agora. E o que foi difundido, a gente vê que pelo livro de Urântia está permeado de erros, muitas vezes bem intencionados, mas que também são erros. Eu acredito que se não fosse... Mas o erro faz parte da evolução, né? Faz parte da evolução, com certeza. O que acontece? O livro, ele vem como uma luz, né? Assim como Jesus, né? A palavra que se fez carne era a luz do mundo, né? A luz é o conhecimento, para guiar os passos daquele que está trilhando o caminho. Então, imagina a gente dentro de uma caverna e Jesus está com uma lanterna mostrando o caminho certo. E eu vou e escolho o caminho escuro. Eu não o segui. A mesma coisa com o livro. Ele está mostrando um caminho. Muitas vezes eu vou ter ali uma interpretação que, olha, não, todo mundo está incluso, vai ser assim, assim. Eu acho que é complicado da gente pensar dessa forma, porque a gente expõe a um risco, que muitas vezes é desnecessário, entendeu? O livro ele vem revelando a verdade. Por quê que isso é importante? Será que é porque a gente já vive na verdade ou não? A gente já não vive na verdade, a gente vive na mentira, né? Então, assim, se tem esse lado contrário e ele mostra o lado certo, eu acredito que é para a gente reverter as nossas atitudes. E se a gente não reveste, né, não tem essa reversão de atitudes, eu li, entendi e não fiz, eu me qualifico como uma pessoa que sabe, mas não faz, ou seja, um hipócrita.
que é o que ele falou dos fariseus. Né? Vocês são hipócritas, vocês sabem o que deve fazer, mas não fazem. Por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês são ruins. Então, assim, não adianta. A peneira disso tudo, né? Muitas vezes a pessoa ela está lá falando, fazendo, mas nunca está se adequando espiritualmente ao que o livro tá falando, nunca mostra os frutos do espírito desse arrependimento, né? Então, assim, eu acredito que essa sucessão de erros é uma demonstração clara do caminho que a pessoa está tomando de maneira sincera. Né? Assim, legal, Adriano. Minha tréplica. Adriano. Obrigada. Henricão, o Aélio caiu da sala. Acho que ele cansou de esperar a vez dele, talvez. Mas muito bom. Gente, acho que todo mundo tem as suas próprias opiniões com relação a esses temas todos. E o que importa é o que vai acontecer conosco quando a gente chegar na presença de Deus. Adão e Eva não tiveram Jesus, Andam e Ponta não tiveram Jesus, mas não tiveram o livro de Urântia, não tiveram o príncipe planetário, mas chegaram lá, eles ressuscitaram nas Morôncias. Muita gente, antes de Jesus, ressuscitou nas Morôncias, e muitos estão lá ainda hoje trabalhando, né? E não é mandatório você ler o livro de Urântia. É um cara que está lá no meio lá no Japão, seguindo outras religiões, mas que busca a Deus no seu coração, com certeza vai encontrá-lo. É claro que estamos aqui cada um manifestando a sua opinião. Claro que esse é um processo evolutivo de todos nós. A única maneira dessa questão se transformar numa forma irreversível é a partir do momento em que você ou desiste de vez ou se fusiona com o seu ajustador do pensamento, né? Então, até lá, inúmeras coisas vão acontecer, é um processo evolutivo. Dentro desse processo evolutivo, todos nós erramos. É certo que a busca por Deus, ela tem que ser crescente. Mas se uma pessoa com 90 anos vai morrer dali um ano e encontrar Deus no coração dele, e for sincero nisso daí, vai ter chance. Senão o cara, quando já está na minha idade, por exemplo, e não cumpriu aquilo que tinha que ter cumprido antes, vai desistir. Bom, já estou ferrado mesmo, não vai mais, né? Então, acho que tem várias possibilidades aí. Mas a alma é uma construção conjunta da nossa mente e do ajustador do pensamento. Na verdade, quem constrói a alma é o ajustador do pensamento, que é o Pai, que tem esse poder de construir a alma. Se nós, através das nossas decisões, através da nossa mente, permitirmos que isso aconteça, né? Então, é uma permissão nossa para que o Pai faça isso, e essa permissão é feita através das nossas escolhas. Nós podemos ficar discutindo esse assunto aqui eternamente, e provavelmente vamos ter assunto ainda para discutir depois que a gente tiver fusionado com o ajustador do pensamento sobre essa questão de alcançar o paraíso ou não. Mas acho que foi muito bom essa discussão, embora a gente tenha se desviado um pouco do espírito mestre, mas acho por conta da última parte do documento, né? Então, foi muito boa a contribuição de todos. Pena que o Aéreo tenha saído. Não sei, talvez volte em algum momento. Depois ele vai me pegar no privado, pode ficar tranquilo.
E mesmo que a Muito gente bom. não alcance o paraíso, né? De ser ressuscitado ali no mundo das mansões já está no lucro. É maravilhoso. Garantindo Se eu chegar no primeiro mundo da mansão, já salvação, tá lindo demais. garantindo a sobrevivência, tá bom. Uhum. Diz que Jesus passou Mas também, né? Ele visitou cada mundo desses, claro. Uhum. né? Eu queria visitar para conhecer também. Mas você vai, com certeza, passar por todos. Ai, Jesus. Quando, Não sei se vão ser 7 dias ou se vão ser 7 anos, mas vai. Pois é. boa noite. Boa noite, Quando, Portela. quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, né, em Lucas 15:11, né, um homem tinha 2 filhos, né, o mais velho disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. E assim repartiu sua propriedade e ele partiu para experienciar, né, essa aventura fora da casa do pai. Então, muitos interpretam a tradição judaica, né, interpreta isso como tem uma cosmologia por trás disso, né? Que nós sabemos que Jesus é um logos solar, né? É a unidade representada dessa forma. Então ele queria mostrar para a gente que todos nós saímos de uma fonte centro, somos partículas da fonte, e saímos para experimentar a dualidade, né? Aqui na matéria, né? Então, quando o filho pródigo decide, né, pela vontade, né, pelo desejo do pai, que era que ele voltasse, ele retorna à casa do pai. Então, esse aqui é o simbolismo, né, que todos nós viemos de uma fonte, né, e para ela voltamos, né, que significado da unidade, viemos, para a unidade voltaremos. Obrigado, Sueli, por essa aula, que para mim foi uma aula de geometria sagrada. Obrigado. Que legal, muito obrigada a vocês. Eu até coloquei lá no chat que cada vez que eu faço uma aula, que eu preparo, né, com as minhas limitações todas, eu aprendo muito e eu, com certeza, o Adriano não está mais na sala? Tá. Com certeza, cada vez que eu preparo uma aula, eu me torno um pouquinho melhor, porque eu aprendo sempre mais e mais. Então, gratidão a todos vocês pela essa oportunidade de poder fazer esse trabalho. Obrigado, Sueli, pela sua disposição em servir. Ofício de professora. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigada a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, até. Boa noite, boa noite, boa noite.